Se você, assim como eu, é um jovem CLT e tá pensando em montar um PC gamer bolado, calma. O momento definitivamente não é esse. Pelo aumento do dólar, as placas de vídeo subiram estratosfericamente de valor. Uma 4060, que é uma placa de entrada, há 3 meses atrás custava 1.800. Agora, a mesma placa tá por volta dos 2.500, por aí. Por isso, vai por mim, tenha calma. Além de estarmos enfrentando o maior problema no mercado de videogames até hoje, a otimização. Na verdade, a falta dela. Basicamente, você vai gastar uma quantia exorbitante em dinheiro para montar um PC. Para ter em troca uma performance pífia, que não vai durar muito tempo para ser trocada no mercado. É sério, os jogos atuais estão exigindo muito, e entregando muito também. Muito pouco. Oi, eu sou o Ho. Nesse vídeo eu vou listar todos os problemas atuais que essa geração trouxe para nós amantes de PC. E o que você pode fazer para contornar isso. Antes de começar, caso esse vídeo te ajude de alguma forma e você queira me ajudar, se inscreve aí. É de graça e você faz uma diferença enorme no meu trabalho. Bom, para começar, existem diversos fatores que contribuem para os jogos saírem tão mal otimizados. E atentem, hardware definitivamente não é um deles. Não brincaram quando disseram que o PlayStation 5 Pro é desnecessário. Ele realmente é. Não chegamos nem perto de usar o potencial do PlayStation 5 base. Uma versão Pro serve justamente para continuar com o fluxo de vendas e o, entre aspas, avanço geracional, que é uma mentira. E não é difícil chegar nessa conclusão. Red Dead Redemption 2 é um dos jogos mais bonitos feitos até hoje, e rodava na batata, que era o Xbox One e o PlayStation 4. Enquanto isso, Indiana Jones, que tem um gráfico ok, bom, na minha opinião, não é nada demais. Tá peidando no 4090. Então, o que tá acontecendo, porque esse declínio todo, tem alguns pontos muito importantes para ser destacado. O primeiro deles é o avanço geracional, entre aspas, tá? Na verdade, isso não é nada menos que estratégia do mercado. Vivemos num mundo capitalista, e esse mundo só funciona para quem tem dinheiro. Ora céus, quem diria, né? Pode não parecer por causa da pandemia, porém o PS5 foi lançado em 2020. Vai fazer 5 anos que ele já tá no mercado, e uma geração de consoles em média durou uns 7 anos por aí. Então na teoria, um novo PlayStation 6 vai chegar em 2027, então a gente não tá tão longe. Mas o que tem a ver videogame com os PCs? Na verdade tudo. À medida que os videogames também vão se atualizando, o mercado de computadores precisa acompanhar, e de uma maneira mais acentuada, já que existem dezenas e dezenas de possibilidades para montar um PC para jogo. Nem toda arquitetura é igual ao videogame. Então a tendência é, assim como os videogames, os jogos também necessitarem de peças mais modernas no mercado. Lembrando, o seu computador não é fraco. Isso nunca foi problema de hardware, sempre foi mercado. Segundo ponto. Desenvolvedores júniors. Bom, também por causa da pandemia e vários outros fatores, muita coisa mudou. E consequentemente estamos vivendo num mundo em que ainda é afetado por ela. Você contratar um desenvolvedor sênior, que é os que se destacam e têm mais conhecimentos e habilidades, ter um cara desse na sua equipe custa muito. Já para você contratar um dev júnior, é bem mais barato. E uma pessoa nova exige bem menos. Isso aí é o básico do mercado de trabalho. Aposto que você aí que trabalha em firma ou algo do tipo, já viu muita pessoa de idade sendo mandada embora para substituir por mais novos. E isso aí não é pela agilidade do trabalho da pessoa não, tá? É corte de custo. Um contrato novo é bem mais interessante. Querem ter o menor custo e o maior lucro. E no mercado de videogames não é diferente. Porém, com novos desenvolvedores, vem pouca experiência. E o mercado não vai parar. Não vão adiar um jogo para acompanhar os pequenos a terem experiência suficiente para dominar uma ferramenta de criação. O tempo que os mais velhos e mais habilidosos tinham para desenvolver um jogo é o mesmo que os desenvolvedores inexperientes e júniors têm. Por isso que é tão comum hoje em dia os jogos nascerem quebrados e só serem consertados ao decorrer dos anos. E isso, infelizmente, não vai mudar. Terceiro ponto. Esse aqui pra mim é o principal ponto de por que os jogos saem tão horríveis. A VRAM. VRAM é uma memória que armazena dados gráficos, como texturas, shaders e pixels, para que a GPU possa processá-los e exibir na tela. É basicamente uma memória RAM, só que dedicada para a placa de vídeo. Mas qual o problema com isso? Calma. Como diria Jack o Stripador, vamos por partes. Cada placa de vídeo tem uma média de VRAM. Placas de entrada, em média, tem 8 GB de VRAM, como a 3060 Ti, 4060, 4060 Ti e a 3070. Placas essa que para brasileiro custam um rim, né? Mas enfim, querendo ou não, essas são placas de entrada. A gente tem que aceitar a nossa situação. Fazer o quê? Pelos novos desenvolvedores não saberem otimizar os jogos ainda, eles não conseguem comprimir todo esse conjunto de assets. Então todo jogo excede a VRAM. Não que o videogame tenha pouco, e sim é falta de otimização. Falta de experiência. E o melhor exemplo que a gente pode comparar são com os ports do PlayStation para PC. Nixxes é uma dev que porta os jogos de PS5 para PC. E sinceramente, eu não sei por que endeusam tanto ela.
porque todo lançamento dela tem problemas de VRAM. Isso se deve muito porque o PlayStation 5 tem arquitetura de 12 GB de VRAM. Comprimir todo esse carregamento de textura, esse shader cache para 8 GB é um trabalho considerável. É 4 GB de diferença, cara. E aí é que entra o maior problema. Quando o sistema consome toda a VRAM, ele começa a usar a memória RAM do computador. Memória RAM essa que já está sendo utilizada pelo jogo em si, e pelo sistema ainda. Ou seja, toda vez que ele vai pedir emprestado, a gente perde muito desempenho. E é um negócio assustador, tá? Chegando a ser injogável, eu não tô brincando. Você pode ter uma 4060 Ti, que é o meu caso, que vai ter jogo que você vai rodar com 25 FPS e caindo. Eu não sei porque os youtubers quase não falam disso, cara. É uma mudança abissal. E se vocês não acreditam em mim, tá aí uma comparação de Ratchet & Clank numa placa de vídeo mais atual e mais cara de 8 GB de VRAM versus uma placa de vídeo mais barata e mais fraca, só que com 12 GB de VRAM. Entendem? É um pulo absurdo. Sinceramente, eu não sei como aprovam um negócio desse. E quase não comentam isso. E basicamente todo o porte da Sony vem com esse problema. God of War Ragnarok veio, Ratchet & Clank veio, Horizon Forbidden West, que nota, no jogo base pode até rodar tranquilo, tá? Mas espera você entrar na DLC pra você ver um negócio. E muitos podem pensar, mas é só ligar o Frame Generation que tá suave. E não é bem assim. A tecnologia, o FrameGen, que é o gerador de quadros da Nvidia, consome VRAM para rodar. Então quando sua VRAM já está esgotada e você liga o FrameGen, você vai ter a verdadeira experiência de jogar a 5 FPS. Outras tecnologias. Hoje em dia está muito comum o Ray Tracing, que pra mim é a maior palhaçada até hoje já inventada. Eu consigo contar nos dedos os jogos que realmente usam essa tecnologia de modo primoroso, sem servir de muleta, como por exemplo o Watch Dogs Legion, que coisa, né, jogo da Ubisoft. Mas sim, a tecnologia de Ray Tracing deles é muito boa, e muito leve também. Tem o Fortnite, que usa o Lumen também, que é uma tecnologia de iluminação muito boa, e o Cyberpunk 2077, mas isso aí vocês já estão cansados de saber. Esses jogos são os únicos que eu joguei até o momento que realmente usam de maneira decente o Ray Tracing, e novas tecnologias, sem necessidade de uma RTX 4090, e sem mandar seus frames para o espaço. E o resultado fica extremamente lindo. E como nos novos jogos, os desenvolvedores são inexperientes, eles tacam o Ray Tracing em tudo e colocam as especificações lá no alto. E você engole o choro, que foi o que aconteceu com Indiana Jones, por exemplo. Sem Ray Tracing, o jogo tem iluminação horrível. Tá, não é horrível, mas se a gente for comparar ele com Shadow of the Tomb Raider, aí sim é ridículo. Ele ganha de lavada, e não precisa dessa muleta ridícula. E essas tecnologias custam muita VRAM, mas muita mesmo. Então não tenha medo. Nas recomendações, eles podem até exigir uma 4070, mas é só por causa que ela tem mais VRAM, não é porque ela é mais forte ou algo do tipo. Mas a sua 3060 já vai rodar sossegado esse jogo, sem essas tecnologias, claro. Então bom, você que tá pensando em comprar um PC, primeiramente, tenha calma, espera. Com o dólar batendo a casa dos R$6, toda peça já tá super cara. E também vai entrar a série 50 no mercado. E talvez por um milagre divino o dólar abaixa, e a série 40 fica mais em conta, que é a tendência do mercado. Além disso, infelizmente, VRAM é um problema que não vai sumir do mercado, como os novos desenvolvedores também não vão sumir. Então, vai por mim, já compra uma placa de vídeo que tenha no mínimo 12 GB de VRAM, que é a arquitetura do PlayStation 5. Por mais que você gaste um pouquinho a mais, mas vai valer a pena. Muitas placas da AMD têm essa configuração semelhante, e até melhor que a 4060 Ti, por exemplo, com mais VRAM. Com o preço também, que é compatível. Às vezes chega a ser bem mais barato que a 4060 Ti. E caso você não tenha como ter uma placa de vídeo que tenha mais VRAM, compre um bom pente de memória RAM para sua máquina. No mínimo 32 GB. Faz o Dual Channel, 2 pentes de 16 GB. E muitos canais falando que não precisa. E isso aí é a maior maluquice que eu já vi, cara. Se você tem 8 GB de VRAM, 32 GB de RAM é obrigatório. Os jogos agora vão continuar saindo horríveis. E você vai ficar maluco por tanto travamento. Então com 32 GB de RAM você ameniza isso muito. E tem uma experiência consideravelmente mais estável. Jogos com 32 GB mudam da água pro vinho. Como Star Wars The Survivor, Hogwarts Legacy e o próprio Ratchet & Clank. Vai por mim, confia que eu também sou CLT lascado, eu sei o que eu tô falando. Bom mesmo, Mugiwara, esse foi o vídeo. Espero de coração ter ajudado vocês a entender um pouco sobre a situação que a gente se encontra atualmente. E é lamentável, não tenho o que fazer. Espero que vocês tenham a melhor decisão com seu dinheirinho suado. E por favor, relembrando, não compra o jogo na pré-venda, tá? Espera sair review. E não se esqueçam de se inscrever no canal, vocês vão estar me ajudando muito. E é isso, um abraço de coração. Fiquem bem.